a paz do Senhor, como que vocês estão? Aqui já tá dando quase meio-dia, na verdade, eu tô tentando gravar de manhã, mas tem um pessoal aqui arrumando a minha casa, estão mexendo ali no banheiro, cortando a parede, fazendo barulho, então eu não consegui gravar mais cedo. Mas aqui estamos, hoje consegui uma brechinha. Ele saiu para comprar o material e então eu já estava aqui com a palavra preparada e vou tentar trazer para vocês. Amém, meus queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai querido, por mais um dia, porque até que o Senhor nos sustentou, continua conosco no dia de hoje, nos dando um dia de vitórias, de bênçãos, de cuidado, Senhor, da tua parte. Vai ao encontro dos nossos maridos que já estão trabalhando, vai ao encontro das donas de casa, mães, filhos que estão na escola, que estão trabalhando, seja com cada um deles. Abençoa-nos, Senhor, nos protege, livra-nos de todo e qualquer mal. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, meus queridos, glórias a Deus. Já quero pedir de antemão aquele velho pedido que você curta, comenta, compartilhe com seus amigos esse vídeo para que mais vidas sejam edificadas, amém? A palavra que eu quero trazer hoje, o tema que eu daria a esta mensagem é: volte para Deus enquanto há tempo. O texto está em Malaquias 3:7, que diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Amados, o livro de Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento. Ele foi escrito em um tempo de frieza espiritual, de religiosidade vazia e de um tempo que havia um afastamento de Deus. O povo de Israel ainda fazia cultos, ainda oferecia sacrifícios, mas com o coração muito distante de tudo aquilo que eles faziam. Deus, por meio do profeta, então, ele faz um apelo comovente àquele povo: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Esta é uma das declarações, né, mais importantes que a Bíblia faz nos dias de hoje também. Assim como Deus declarou, né, falando essa palavra para aquele povo naqueles dias, o Senhor também diz para nós nos dias de hoje. Mesmo depois de tanto pecado, tanta indiferença, o Senhor ainda diz: voltem para mim. O problema, amados, o povo desviado e insensível. O versículo ele começa dizendo: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Desde a mocidade, desde lá de trás, desde quando você se conhece por gente, você tem se desviado dos estatutos do Senhor. Ou seja, o afastamento não era algo recente, era algo geracional, um costume de se afastar, né, de Deus e de não obedecer a sua palavra. Quantos de nós hoje em dia, mesmo, né, nós temos a dificuldade de obedecer, de mantermos firmes na presença de Deus. E isso revela como o pecado, né, quando não é confrontado, se torna uma herança. Nós devemos tomar cuidado, porque o pecado vai nos arrastando e vai levando nós para coisas ainda piores. Então nós precisamos ter a sabedoria de mantermos focados, firmes na presença de Deus. O povo não percebia o quanto havia se distanciado e eles perguntavam: em que devemos de tornar? Isso mostrava de uma certa forma a cegueira espiritual daquele povo. Quando o coração esfria, amados, quando a pessoa, ela às vezes continua indo na igreja, mas já não sente mais a presença de Deus, ela canta, mas não sente a adoração, ela ora,
mas sem comunhão. É como se a cabeça estivesse aqui e os pensamentos lá. Ontem mesmo eu estava mostrando um vídeo para o meu esposo, pessoas com TDAH, e eu tenho isso. Eu sinto que às vezes eu começo a ler a palavra e às vezes vem um pensamento, tipo, vou dar um exemplo. De manhã eu acordo, vou ali e coloco a minha roupa para lavar. E aí eu venho aqui, sento na minha mesa e começo a estudar a palavra. Ao meio da palavra que eu tô lendo, ou um livro que eu tô lendo, alguma coisa que eu estou fazendo, eu lembro que eu preciso voltar e fazer outra coisa. E o que acontece? Às vezes a nossa mente está um turbilhão de coisas para fazer e nós deixamos de focar no que é essencial, no que nós precisamos fazer. E muitas vezes eu preciso, sabe, focar, sentar aqui e falar: Senhor, me ajuda, eu preciso focar, eu preciso meditar na palavra sem que a minha mente interrompa com pensamentos do que eu preciso, do que eu tenho que fazer. E às vezes, amado, isso que acontece? Acaba nos levando a uma cegueira espiritual, porque o nosso coração vai esfriando, né? É como que você vai ali na igreja, você só está ocupando um banco, mas o seu coração não está ali, a sua mente não está ali. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Então Deus chama: tornem para mim. O problema não era a ausência dos rituais, mas a ausência de relacionamento. Deus nos chama hoje para um relacionamento. O Senhor, Ele quer que nós ficamos firmes com Ele. Não somente buscar o Senhor quando haver necessidade, mas ter um hábito diário de buscar o Senhor, se conectar com Ele, sentar, esquecer do mundo lá fora, o que está acontecendo. Pare o momento do seu dia e conecte-se com o Senhor. O convite de Deus, tornar-vos para mim, é tão importante, amados. O Senhor, Ele apenas Ele não está denunciando o nosso erro, mas Ele abre portas de arrependimento. Ele não diz: vocês estão perdidos, mas Ele diz: voltem para mim, ainda há tempo. E é o mesmo coração que nós vemos lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. O pai estava esperando o filho voltar. Quantas vezes nós também somos assim, nossos filhos saem e nós esperamos que ele retorne para casa. Então, amados, o arrependimento não é apenas o sentir do remorso, mas é mudar a direção, é reconhecer: Senhor, eu me afastei, mas eu quero voltar, eu preciso da tua presença. Então Deus promete: e eu vos tornarei para vós. Ou seja, a restauração, ela começa com o nosso retorno. A restauração começa quando nós tomamos posição de voltar para o Senhor. O Senhor sempre esteve ali, Ele nunca saiu da posição dele, de estar ali, de nos abençoar, de nos cuidar. Nós é que nos despistamos, nós que, não focamos em continuar perseverantes e saímos da presença do Senhor. Então, quando damos um passo em direção a Deus, Ele corre ao nosso encontro. Então, amados, a promessa era um novo recomeço com Deus. Deus está sempre disposto a recomeçar conosco. Ele não muda. Eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Por isso, o chamado é: voltem e vocês verão novamente o meu favor. E quando o povo se volta para Deus, o que acontece? As orações voltam a ter poder. Toda vez que você ora, o Senhor escuta e a sua oração torna a ter efeito. A presença de Deus volta a ser sentida. Quantas vezes estamos frios, nós oramos e não conseguimos sentir a presença de Deus. Amados, vou falar por mim mesma. Eu já tive vezes de eu orar que eu estava tão fria espiritualmente que eu não conseguia sentir a presença de Deus. Isso é terrível, amados. Quantas vezes, às vezes eu falo assim: eu já saí da presença de Deus e voltei, graças a Deus, mas nesse período a gente não sente a presença de Deus, a vontade carnal, o que nós estamos fazendo às vezes
nos cobre muito mais do que a gente gostaria de estar na presença de Deus. O mundo lá fora tem tantos pratos para nos oferecer que nos desconectamos com o Senhor, e é aí que nós precisamos tomar cuidado. Então, muitas vezes nós precisamos tomar cuidado para não sair da presença, que parar de sentir esse sentimento tão gostoso que é a doce presença do Espírito Santo. A bênção, ela começa ter uma volta, né, de a ser manifesto, tudo que, né, as bênçãos começam a se manifestar em nossas vidas todas as vezes que nós se voltamos para o Senhor. Às vezes você fala assim, estou orando, não estou vendo nada, não estou conseguindo, o Senhor não responde, é porque às vezes estamos distantes e precisamos nos conectar mais, estar mais perto do Senhor, para que as bênçãos comecem a surtir efeitos. E a vida começa então a voltar a ter sentido. Como é bom estar na presença de Deus e ver as coisas fluindo, as bênçãos chegando, o Senhor nos abençoando, o Senhor nos protegendo e nos livrando de todo e qualquer mal. Porque quando estamos fora da presença do Senhor, o Senhor permite que passemos talvez por algumas situações que não gostaríamos de passar, mas por causa da nossa desobediência, o Senhor permite que tenhamos às vezes um contratempo, às vezes passamos por algumas lutas, e tudo é permissão do Senhor. Mas é preciso então dar um primeiro passo, o arrependimento, a confissão e a obediência. Esses três passos, ela precisa ser constante, precisa ter esse efeito constante na vida do crente. Nós sempre precisamos ter esses 3 passos aptos a dar. O arrependimento, todas as vezes que fazemos algo que o Senhor não se agrada, algo que fizemos e nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados. Nós precisamos confessar com a nossa boca, Senhor, nos perdoa, erramos, e estamos aqui dispostos a nos consertar novamente com o Senhor, e precisamos ter constância na obediência. Então, para concluirmos essa mensagem, Deus ainda espera por você. Deus, ele não desistiu de mim e Deus não desistiu de você. Mesmo que você tenha se afastado, mesmo que o seu coração tenha esfriado, ele ainda diz hoje, torna-te para mim e eu me tornarei para ti. Talvez você esteja aí se perguntando, em que preciso voltar? O que eu estou fazendo que, né, talvez eu estou fora dos caminhos do Senhor. Então eu digo para você com respostas muito fáceis de você entender. Volte à oração, comece a orar como você orava antes. Volte à leitura da palavra, pegue a sua palavra, tire um momento com o Senhor. Não tire alguns minutos, tire ali algumas meia hora, 1 hora por dia. Senta na presença do Senhor, fale com Ele. Né? Volte ao primeiro amor. Como é gostoso, amado, estar ao primeiro amor. Como é gostoso estar na presença de Deus e sentir aquilo que nós sentimos quando nós conhecemos ao Senhor. E volte a obedecer à voz de Deus. Então hoje meu pedido é que o Espírito Santo está repetindo esse convite a você. Volte para mim. Não importa o quanto você tenha se afastado, Deus ainda está de braços abertos. Voltar para Deus é o primeiro passo para ver a restauração, o reavivamento e a renovação que o Senhor preparou para a sua vida. Amém, meus queridos? Deixo aqui esta palavra, um forte abraço. Como eu te pedi logo no início, curta, comenta, compartilhe esta mensagem. Não deixe ela parar somente em você. Abençoe mais vidas. Um beijo, fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Nos vemos na quarta.